Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós faremos a resolução do capítulo 11. Eu gostaria que vocês acompanhassem. Eu vou aguardar vocês pegarem a apostila, colocarem na página e no capítulo tudo certinho, ok? Vamos lá. A nossa primeira questão que nós vamos desenvolver é a atividade 1. Então, nós vamos fazer a leitura da questão e nós vamos fazer a leitura do que se pede após, certo? Vamos lá. No trecho da letra da música a seguir, assinale o que é preciso alterar para que a concordância nominal se realize. Depois, no próprio texto, faça a alteração devida. Então, nós trabalhamos a concordância nominal, que é a concordância entre os nomes, que é essa relação de tudo certinho, tudo correto, o que é plural, singular. Então, tem que ter todo um alinhamento aí dentro da estrutura, certo? Vamos realizar a leitura e após nós vamos verificar onde é que se encontra a falha, o erro de concordância nominal. Olha só. É que a viola fala alto no meu peito humano e toda moda é um remédio. Pros meus desengano, é que a viola fala alto no meu peito humano. É toda mágoa é um mistério, fora deste plano. Então, nós realizamos toda a leitura e percebemos que no primeiro, segundo, terceiro, quarto verso, tá? Nós temos aqui uma falha no que diz respeito à concordância. E por que é concordância nominal? Porque é concordância entre os nomes. Eu não tenho um verbo fazendo aí essa desassociação, certo? Se houvesse um verbo, seria concordância verbal. Como são entre nomes, que são os substantivos, os adjetivos, nós chamamos de concordância nominal. Então, nós temos, pros meus, está no plural. Desengano está no singular. Todos eles estão no masculino, mas não estão obedecendo a regra do plural singular, certo? Das duas, uma. Ou eu coloco tudo no singular, ou eu coloco tudo no plural. Como eu tenho mais termos no plural, eu teria que colocar desenganos para que houvesse aí a concordância nominal corretamente, certo? Então, na sua apostila, você pode circular este termo desengano, colocando o termo correto, desenganos, certo? Vamos partir para a próxima questão. Segunda, leia o texto a seguir. Contínuo. Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, do sertão de Pernambuco. Na soalheira danada do meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo. Você aí, menino, para onde vai essa estrada? Ela não vai não, nós é que vamos nela. Engraçadinho de uma figa. Como você se chama? Eu não me chamo não, os outros é que me chamam de Zé. Reescreva o trecho acima, substituindo o personagem Zé Maria, Zé por Maria, e obedecendo a concordância nominal. Então, olha só. Na história que nós acabamos de fazer a leitura, nós tínhamos um personagem masculino. Só que agora a questão pediu para que você substituísse o termo Zé por Maria, que é um termo feminino. Com isso, você não pode modificar somente o termo Zé por Maria, tá? O que você deve fazer? Você tem que observar as outras palavras que estão conectadas aí a todo o contexto que se pede e fazer a mudança onde houver necessidade, certo? Vamos lá. Olha só como o texto ficou após a mudança. Era uma vez uma menina triste, magra e barrigudinha do sertão de Pernambuco, fazendo já, a diferenciação entre os termos aí. Na soalheira danada do meio-dia, ela estava sentada na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo. Você aí, menina, para onde vai essa estrada?
Ela não vai não, nós é que vamos nela. Engraçadinha de uma figa. Como você se chama? Eu não me chamo não, os outros é que me chamam de Maria. E aí, você de casa, fez tudo certinho, substituiu o que tinha que substituir? Pois muito bem, aqui está a nossa resposta. Fizemos todas as substituições que eram necessárias e assim reescrevemos todo o texto fazendo todas as associações, certo? Vamos partir agora para a outra questão. Questão 3. A concordância nos dá pistas para percebermos no texto que palavras se relacionam. Essa percepção nos ajuda a entender o sentido do que lemos ou ouvimos. Nestes trechos do texto de Monteiro Lobato, circule o substantivo com o qual a palavra em destaque se relaciona. Em seguida, escreva o gênero e o número dessas palavras. Então, vamos relembrar. Gênero, masculino ou feminino. Número, singular ou plural. E aí, à medida em que você for fazendo a leitura das opções, você vai fazendo aí todas as respostas corretamente, certo? Vamos lá. Letra A. Tanto Emília falava em minhas memórias que uma vez Dona Benta perguntou: mas afinal de contas, bobinha, o que é que você entende por memórias? Então vamos lá, nós temos um termo em negrito e esse termo, o que a questão me pediu? A questão me pediu que eu tenho um termo, ele está em negrito e eu quero saber a quem esse termo se refere. Está se referindo a Dona Benta ou a Emília? Quem foi que chamou de bobinha? Ó, Dona Benta perguntou, então foi a Dona Benta que perguntou. Se ela está perguntando, eu tenho bobinha indo para Emília. Então a resposta, bobinha e Emília estão se correlacionando, feminino singular, tá? Então, tanto bobinha quanto Emília estão no feminino, quanto bobinha e Emília estão no singular. Você de casa acertou? Pois vamos para a próxima opção. B. Emília, afinal, concordou em escrever as memórias naquele papel da casa com pena comum e tinta de Dona Benta, mas jurou que havia de imprimi-las em papel cor do céu, tinta cor do mar e pena de pato. Olha só que interessante, né? Vamos lá, eu tenho aqui o las, imprimi-las, mas o meu termo é o las, ele está se referindo a quem? Olha só, las está se referindo a memórias, está correlacionado. Os dois estão no feminino e os dois estão no plural, certo? Você de casa acertou? Muito bem, pois vamos partir para a próxima opção. Letra C, o Visconde ergueu os olhos para o teto, resignado. E aí, o termo em negrito está se referindo a quem? Muito bem, a Visconde está se correlacionando com ele. Os dois estão no masculino e os dois estão no singular, tá? Resignado e Visconde, certo? Vamos partir agora para a letra D. Sabe quem mais, Emília? O melhor é você ficar sozinha aqui até resolver definitivamente o que quer que eu escreva. Então vamos lá. Nós temos um termo em negrito, ele está em destaque. Sozinha está se referindo a Emília. Então, sozinha e Emília estão correlacionados, tá? E feminino e singular são as palavras sozinha e Emília, certo? Acertaram aí de casa? Pois vamos partir agora para a última questão de hoje. Aqui já é a atividade 2, tá? Acompanhei na apostila, vamos lá. Essa é a última atividade que nós vamos resolver hoje. Releia estas frases extraídas do texto inapetência e grife o sujeito e o verbo que com ele concorda. Então aqui já vai se trabalhar a concordância verbal, tá? Entre sujeito e verbo, que é a regra geral, e aí nós vamos identificar o sujeito. Lembrem-se que para descobrir o sujeito de uma oração, eu faço as perguntas o que ou quem antes do verbo. Para isso eu preciso saber o que é verbo. E aí vocês vão aplicar todas as regras de conjugação para que vocês possam aí fazer a análise correta, certo? Vamos partir para a letra A. O coelho em questão, de manhã bem cedo, vinha bater no vidro da sala. Quem vinha bater no vidro da sala de manhã bem cedo?
o coelho em questão. Então, o que nós retiramos da frase? Sujeito, o coelho em questão, vinha bater, verbo. Aqui no caso nós temos uma locução verbal, que para a gramática equivale a um verbo, certo? Os dois estão exatamente se correlacionando, tá? Singular, singular, masculino, masculino, tá? B. A Úrsula passou as férias numa ilha de pescadores. Quem passou as férias numa ilha de pescadores? A Úrsula. Então, a Úrsula eu tenho sujeito, passou, verbo. Os dois estão se correlacionando, tá? Em alguns detalhes, vocês vão perceber que o que mais vai chamar a atenção entre sujeito e verbo é singular ou plural, tá? Porque masculino e feminino, infelizmente, você, em algumas frases, alguns conceitos, você não vai saber diferenciar, tá? Letra C. E se o papi dissesse que sim, goela abaixo. E aí, o papi eu tenho sujeito, tá? Dissesse eu tenho verbo. Os dois também estão se correlacionando, sujeito e verbo, fazendo aí a associação da regra geral. Letra D. De repente eram 3 netos. 3 netos, sujeito, eram, verbo, estão se correlacionando, tá? Singular, plural. Como aqui, 3 netos, plural, eram, plural também, tá? Regra geral aqui. E última, letra E, em que deram essas enjoadas netas. Essas enjoadas netas, tudo isso é o sujeito, tá? E deram o verbo, tudo está no plural, ok? Então, vocês puderam observar que nessa questão eles cobraram uma regra geral de concordância verbal, ok? Então, marquem na apostila de vocês até onde nós chegamos e na próxima aula nós continuaremos a resolução das questões do módulo 11, certo? Até a próxima, fiquem com Deus, acompanhem as redes sociais e a Agenda Edu.